Então, Paulo aqui ele está dizendo para a igreja, até num tom imperativo, né, ele está dizendo sede, né, sede no sentido de sejam, como se fosse realmente uma ordenança. Ele está dizendo, sede meus imitadores, sede meus imitadores. E ele completa, como também eu de Cristo. E aí vem uma pergunta, né? Imitarmos a Paulo. É como se ele estivesse dizendo para nós agora, sede meus imitadores. Ele estava dizendo isso para aquelas pessoas daquela época. E a pergunta primeira que talvez possa vir à nossa mente, num tom de reflexão, nós nos perguntarmos, quem que nós temos imitado? Será que nós imitamos alguém? Né? Será que nós somos, a nossa forma de vivermos, a nossa forma de nos expressarmos, ela é 100% genuína, ela é original 100%, não tem influência nenhuma de ninguém, não tem influência nenhuma de pessoas, de coisas que nós lemos ou de coisas que nós assistimos. Será que eu, quando eu falo, as expressões que eu utilizo, a forma como eu brinco com as pessoas, a forma como eu me comporto no meu local de trabalho, será que isso realmente é algo 100% original? Eu sou uma pessoa original, não tem nada de ninguém em mim? Eu creio que não, queridos. Eu creio que na nossa vida nós somos uma mistura muito grande de muitas pessoas que nós já conhecemos, de muitas coisas que nós já lemos, de muitas coisas que nós já vimos, principalmente nas mídias. Né? Antigamente, a televisão ela era uma formadora de coisas a serem imitadas. As pessoas imitam coisas da televisão. Né? Hoje em dia, nós temos mais a internet, então nós vemos os jovens, as crianças, imitando aquilo que elas veem naqueles canais, e pessoas lançam desafios, às vezes perigosos, terríveis, e as pessoas, por imitação, fazem aquilo, não é verdade? Né? Nós vemos que é muito fácil nós começarmos a imitar pessoas, basta você passar umas férias um pouco mais prolongadas, numa outra região do país, onde tem um sotaque um pouco diferente do nosso, onde for bem acentuado, é natural que, às vezes, algumas pessoas voltam de viagem arrastando um pouquinho o sotaque, não é verdade? Acontece, a pessoa costuma falar daquele jeito, daqui a pouco está falando ali com sotaque regional, ali daquele local onde ela ficou. E isso é natural, o ser humano, nós nos vemos nos outros, nas outras pessoas que são semelhantes a nós vemos padrões de comportamento e de uma forma, às vezes, racional, ou às vezes não racional, às vezes inconscientemente, nós absorvemos formas de nos expressarmos, formas de agirmos. Muitas vezes é muito comum, né, depois de uma certa idade, a pessoa se vê fazendo coisas que ela mesma percebe que, para ela, lembra o pai dela. Meu pai fazia assim, desse jeito que eu estou falando. Às vezes alguém fala, você está igualzinho seu pai, você está igualzinho a sua mãe. Mas quando nós mesmos percebemos que às vezes nós estamos seguindo um padrão, mas sem querer. E aí, eu nem entrei ainda no caso de quando nós queremos imitar alguém. Porque Paulo fala, sede meus imitadores, como também eu de Cristo. E aí, quem que nós temos imitado? Será que dá para sabermos? Quem que é a nossa inspiração? Quem que nos inspira? É por causa de quem que eu falo dessa forma? É por causa do que eu ajo dessa forma? E por mais que nós achemos que não, a nossa vida é muito influenciada por tudo aquilo que está ao nosso redor. Nós somos, na realidade, como eu falei agora há pouco, nós somos uma mistura de tudo aquilo que está ao nosso redor o tempo todo, nos bombardeando, chamando a nossa atenção. Uma pessoa que anda no meio de um grupo específico, que tem uma linguagem específica, que tem uma gíria específica, que tem uma forma de mexer os braços, daqui a pouco a pessoa andando com aquela turma, ela vai começar a fazer igualzinho, ou não é verdade? Né? Existe, inclusive, um dito popular que fala assim, dize-me com quem andas, e eu te direis quem és, quem tu és. Né? É antigo isso, né? Muitos nem sabem. Isso aí já é antigo já. Mas, enfim, me fala com quem você está andando. Você vai acabar aparecendo com essas pessoas, é natural, é normal, porque nós naturalmente temos uma tendência a imitarmos. Nós temos uma tendência a repetirmos coisas que nós vemos, e lógico, aquilo que nós, na realidade, nós concordamos que aquilo seja bom. As coisas que nós concordamos que são boas, nós repetimos conscientemente. E algumas coisas que muitas vezes até nós rejeitamos, na forma do subconsciente trabalhar, nós acabamos, às vezes, refletindo maus comportamentos, más influências,
sem querermos, inconscientemente, de uma forma não racional, nós acabamos fazendo coisas que nós não deveríamos fazer, por exemplo, aprendendo com os demais. Eu fui dar uma pesquisada, primeiro, no significado da palavra em grego que Paulo usa aqui. A palavra imitadores, ele usa uma palavra que é mimete, que dá origem à palavra mimetismo. Mimetismo significa você copiar, você fazer uma réplica de uma imagem. Tem mimetismo no reino animal, animais que têm cores diferentes, de acordo com o lugar onde eles... Um urso, por exemplo, num local mais quente, eles têm a tendência de ter a pelagem escura. E quando eles estão lá no Polo Norte, os ursos de lá são brancos, na sua maioria. Então, isso o pessoal que estuda animais, eles chamam isso de mimetismo. É uma forma de uma adaptação de acordo com o local. Mas na psicologia existe também esse termo, o mimetismo. São pessoas que quer dizer, pessoas não, todos nós estamos sujeitos a isso, mas quando nós começamos a imitar um comportamento de outra pessoa, nós começamos a olhar para uma situação, achamos aquilo interessante e nós adotamos aquilo para nós, e nós começamos a imitar. E por que eu estou falando todas essas coisas? Porque eu quero chegar nessa parte onde Paulo está dizendo que nós temos que ser imitadores de Cristo. E aí até eu começo a entender o porquê que Paulo ele está colocando de uma forma imperativa. Porque se eu tenho que imitar alguma coisa, tem que ser Cristo. É isso que Paulo está falando. Se tem que ter, se precisa existir alguma imitação, eu tenho que ter o foco em Cristo. Mas é estranho que Paulo não fala para imitar a Cristo diretamente, fala para imitar a Ele. Sede meus imitadores. Eu estava falando aqui do mimetismo, tem basicamente duas formas de imitação que a psicologia estuda com mais profundidade, vamos colocar assim. O mimetismo, que é quando a pessoa imita algo que ela gosta, e tem o espelhamento. O espelhamento é mais simples. Quando a pessoa está conversando uma com a outra, aí uma boceja, e é natural que talvez a outra pessoa tenha vontade de bocejar. Ou às vezes está conversando com alguém, uma pessoa cruza os braços, e você... acaba cruzando o braço também. Já viu isso acontecer? Tem, inclusive, até o inverso do espelhamento. Tem pessoas que usam a técnica de espelhamento para influenciar pessoas. Técnica de vendedor. Se a pessoa coça aqui a bochecha do lado direito, você também coça. Aí vai criando empatia. Tal. Isso são técnicas psicológicas, truques para... Enfim. Mas existem essas coisas, imitações. Pessoas que naturalmente imitam a outra, que buscam, às vezes, num ídolo. Nós vemos isso, por exemplo, em comunidades. Quando nas comunidades ali se levanta, às vezes naquela região, alguém poderoso e começa a se destacar ali no crime, é muito comum nós vermos os jovens todos, eles almejarem aquele mesmo poder que aquela pessoa detém, aquela vontade de alcançar aquele patamar, e as pessoas se espelham naquilo, e elas olham para aquilo, e elas falam, eu quero ser assim, e começam a imitar os trejeitos. Se a pessoa fala de um jeito, ela imita como fala. Se ele faz uma tatuagem específica, a pessoa quer fazer uma... Vocês estão entendendo, né? Não é assim que funciona? É assim. A mesma coisa, os jovens, quando começam lá na escola, começam a chegar na fase da adolescência, às vezes para fazer parte de um grupo específico, para ser aceito ali naquele grupo que ele quer fazer parte, ele começa a perceber que ele tem que se moldar ao grupo, e ele começa a imitar o que o grupo faz. E aí quando o pai e a mãe começam a perceber que o filho que ele criou não existe mais. Ele toma um susto, ele fala, mas o que é isso que ele está falando? Eu nunca ensinei isso. Pois é, ele está imitando alguma coisa que ele está vendo lá fora. Alguma coisa que o faz se sentir parte de um grupo. Então, existe esse mimetismo voluntário, onde a pessoa ela se espelha em algo que ela vê, que ela idolatra, vamos colocar assim, idolatra, ou ela admira muito, e ela quer ser igual, ser parecida. É muito comum, às vezes, nós vermos em ministérios, aquele pastor, o titular, aí nós vemos todos aqueles, os que trabalham com ele no ministério, começam a imitar. Se ele faz uma coisa de um jeito, eles fazem igual. Se ele fala de um jeito, eles falam igual. Até, tem gente até que tenta imitar o sotaque, para ficar parecido. É um tipo, ele admira aquele líder, ele admira aquela pessoa, e ele quer parecer com ela. E isso é parte da natureza humana. E o Espírito Santo, sabendo disso, ele sabe que no mundo nós temos muitas coisas que talvez nos influenciem, mas ele está voltando os nossos olhos para o que nós temos que imitar, quem nós temos que imitar. E Paulo começa dizendo, sede meus imitadores. Meus imitadores. Por que ele não fala assim, imitem a Cristo? Nós temos que entender, talvez,
o motivo dele falar isso, que quando a primeira carta aos Coríntios ela foi escrita mais ou menos no ano 57. E quando a carta aos Coríntios, quando Paulo escreveu isso, ainda os evangelhos não haviam sido escritos. Não tinha evangelho escrito ainda. Eles seriam escritos alguns anos depois disso, talvez de 5 a 10, a 15 anos depois que Paulo escreveu isso. Então, se Paulo chega para a igreja naquela época e fala, olha, sejam imitadores de Cristo, a igreja vai falar, tá, mas e aí, como é que Cristo age? Como que ele fala? Não tinha ainda nenhum registro. Era muito pouca coisa que eles tinham como registro para poder ler, para poder estudar. Então, Paulo ali, que ele já teve uma experiência profunda com o Espírito Santo, ele conheceu apóstolos que andaram com o Senhor, ele já tinha uma bagagem e ele já vivia aquilo que Cristo queria que ele vivesse. Então, Paulo fala para serem imitadores dele. Mas, na realidade, quem imita Paulo está imitando Cristo, porque ele mesmo fala, porque eu também sou de Cristo. Então, o que Paulo está fazendo? Paulo ele vive uma vida imitando aquilo que Cristo fez. Ele está falando, olhe para mim e faça igual. Mas não fazer igual o que Paulo faz, mas fazer igual o que Paulo está fazendo, que é imitar a Cristo.